Olá! Voltamos aqui mais uma semana com o nosso quadro Tasca Responde. E nós queremos agradecer demais a sua interação, porque são perguntas, assim, bacanas como as que vocês colocam aqui, que ajudam outras pessoas, né, a serem esclarecidas. Então, né, se você tá chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever no nosso canal para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante e indique ele para outras pessoas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega. E é muito importante a gente compartilhar esse conhecimento para que as nossas igrejas elas estejam cada vez mais fortalecidas e protegidas. Vamos para a pergunta? Bora lá. A pergunta é o seguinte: um mandato de diretoria pode ser prorrogado automaticamente ou só se tiver previsão estatutária? Outra dúvida: se apenas o mandato do presidente e vice forem vitalícios e o restante dos cargos estiverem com mandato vencido, a igreja consegue fazer movimentação bancária? Uau! Olha só, gente, que dúvida bacana. Vamos por partes, tá? A primeira parte ali da dúvida é em relação ao mandato da diretoria, se pode ser prorrogado automaticamente. Mas como ele já colocou na segunda parte, apenas se tiver previsão estatutária. Porque no estatuto social, entendam o estatuto como a grande carta, né, da igreja, contendo ali as regras do jogo. E aí você precisa descrever o que pode e o que não pode. É muito diferente do regimento interno, no regimento geralmente a gente coloca como fazer, como alcançar o nível de pastores, como ser consagrados, como fazer as celebrações. No estatuto a gente precisa colocar o que pode e o que não pode. E essa parte é de extrema importância quando a gente fala do período de mandato, né? Algumas instituições colocam apenas o presidente como vitalício e os demais cargos de diretoria com mandatos previstos a cada 2 anos, a cada 5 anos, a cada 3 anos, enfim. Outros, todos eles são períodos vencidos. E o que vai realmente definir é o que está previsto no estatuto. Então, se no estatuto o período de mandato é a cada 2 anos, podendo ser reeleito, aí beleza, ele pode ser reeleito, mas se o período é de 2 anos, a cada 2 anos, mesmo que ele pode ser reeleito, ele precisa registrar uma ata informando que essa diretoria ou que esse cargo foram reeleitos, tá? Eu acho que mesmo que você já tenha ali meio que respondido na sua pergunta, que é uma previsão estatutária, mesmo estando no estatuto que a pessoa pode ser reeleita, precisa haver o registro dessa reeleição. É muito importante, tá? E uma outra coisa, já vi em alguns estatutos as pessoas colocando período de 2 anos, podendo ser reeleito por apenas mais o mesmo período, de igual período. Ou seja, a pessoa só pode ser reeleita apenas uma vez. E aí, passado os 4 anos, ela teria que sair do cargo. Mas aí o importante informar é o quê? Que independente do que esteja previsto no estatuto, passado o período de mandato, é importante fazer a ata de reeleição ou a ata de eleição de nomeação de nova diretoria. E a nossa dica aqui é o seguinte, faça esse registro, gente, com pelo menos 2 ou 3 meses antes do período de vencimento, tá? Porque dependendo do cartório, eles levam 60 dias para fazer o registro. Ou aí o vogal, às vezes, implica com uma vírgula fora do contexto, manda o documento, aí entra a exigência, volta. Então, pode ser um documento fácil registro ou demorado. A gente não sabe, vai depender de cada cartório. E tem muitas instituições que esperam vencer ou esperam chegar muito pertinho do vencimento para fazer a nova ata. O que acontece? O período fica vencido, a igreja tem a conta bloqueada e não consegue fazer movimentações financeiras porque não tem a nova ata de eleição. Então, gente, já se programa aí com pelo menos 2, 3 meses, coloca na agenda, né? Tem muita gente hoje usando a agenda do Google, coloca lá, vai vencer em 2027. Já coloca 2, 3 meses antes para te lembrar, para que você possa fazer isso com mais calma. A segunda parte da dúvida dele é a seguinte, se apenas o mandato do presidente e vice forem vitalícios e o restante dos cargos estiverem com o mandato vencido, a igreja consegue fazer movimentação bancária? Depende. Por que depende? Porque vai depender do que está previsto no estatuto e depende da gestão eclesiástica. Por quê? Na grande maioria dos estatutos que a gente vê, o presidente ele assina documentos bancários
junto com quem? Com o primeiro tesoureiro. Então, apesar do mandato do presidente ser vitalício, o do primeiro tesoureiro não é. E aí, quando isso vai para o banco, se tiver vencido, o banco vai bloquear. Então, foi o que eu falei na primeira dica, né? Independente de se apenas um cargo for vitalício, se todos os cargos forem vitalícios, aí ok. Mas eu, pelo menos, nunca peguei um estatuto assim e nem recomendo. Agora, se um ou outro for com período determinado, é importante que se façam os registros para que vocês não fiquem à mercê ali de uma conta bloqueada, dependendo do cartório. O processo do cartório não é rápido, é um processo que demanda um tempo. Por quê? Porque o vogal que está analisando o processo, ele vai ter que dar uma lida no seu estatuto, verificar as atas anteriores, verificar se o texto está de acordo com o estatuto, entende? Por isso que, de fato, é um processo demorado. E a gente entende isso. Então, por isso que a nossa dica é: verifique se, de fato, você tem algum período que está vencendo e antecipe o registro. Não vai ter problema. Só precisa colocar na ata que essa eleição ou nomeação é do próximo período. E aí você coloca as datas direitinho que não vai ter problema algum. Beleza? Dúvida respondida? Gente, é muito bom estar aqui. Mas eu quero dizer que se você quiser também ter a sua dúvida respondida em vídeo, é só você colocar a sua dúvida com a hashtag TascaResponde que eu volto para responder. Tchau, tchau.